Olá, meu nome é Fabrício. Nós vamos continuar agora a segunda aula sobre... A primeira aula foi sobre regras de sinais, agora nós vamos falar de expressões numéricas. Porque uma puxa a outra, então, para o estágio fundamental 2 que a gente está aplicando essas regras, elas vão ser aplicadas agora em expressões numéricas. O que são expressões numéricas? Expressões numéricas são conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem de operações pré-estabelecidas, certo? Então a gente vai pré-estabelecer o quê? O que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai fazer segundo, o terceiro, para poder a conta fluir e chegar no resultado final exato, ok? Então elas vão seguir as seguintes ordens. As ordens delas são... Então, pessoal, as ordens das operações são: para operações que não envolvam ainda chaves, colchetes ou parênteses, nós vamos observar que a gente vai fazer a potenciação e a radiciação, ok? Aqui, depois disso, depois de fazer essas duas, nós vamos aplicar multiplicação e divisão e adição e subtração, nessa ordem. É muito importante nós seguirmos as ordens das expressões. Se não seguirmos as ordens, elas tomam caminhos diferentes e os resultados mudam. A gente pode observar também nessas pegadinhas que eles colocam nas redes sociais sobre isso, que várias pessoas se embananam ali como que se faz, mas a ordem é exatamente essa: potenciação, radiação, multiplicação, divisão, adição e subtração, desculpe, ok? Agora a gente vai ver a ordem entre colchetes, chaves e parênteses, chaves e colchetes, ok? Nessa mesma ordem, a gente sempre eu vou escrever aqui para ficar legal, para a gente poder sempre ver ali e ter no caderno, ok? Já. Então, pessoal, nas expressões numéricas a gente tem que observar as ordens entre chaves, colchetes e parênteses, ok? Sempre quando a gente for aplicar nas expressões, vamos começar primeiramente com os parênteses, depois com os colchetes e depois com as chaves. Os parênteses, as representações deles na matemática são esses símbolos. Os colchetes são parecidos, mas são meio mais quadradinhos ali, e as chaves são assim. Ok, gente? Então a gente vai resolver esse primeiro, depois esse aqui que é o colchete, o parênteses primeiro, o colchete e as chaves, ok? Nessa mesma ordem. Então vamos para os primeiros exemplos. Já. Então, pessoal, vamos para os primeiros exemplos, ok? O primeiro exemplo que a gente tem aqui é uma expressãozinha que nós temos menos 10 com mais, abre as chaves, 10, positivo com menos, colchetes, menos 8 com mais, um parênteses, menos 7 com menos 5, fecha parênteses, fecha colchete e fecha a chave, certo? Então, como eu disse anteriormente, nós vamos resolver primeiro os parênteses. Então, o que nós vamos fazer com os outros números? Simplesmente repeti-los, observando como eu vou fazer, olha só. Observem. Nós temos o parênteses primeiro, então, aí você pergunta, o que nós temos dentro do parênteses? Dois números negativos, então, eu vou somar e colocar o mesmo sinal, né? Então, aqui esse resultado seria menos 12. O menos 12 com um positivo vai ficar menos 12 mesmo, ok? Pela regra dos sinais lá, ele vai ser negativo 12. Fecha o colchete, fecha a chave. E agora, pela posição, nós vamos resolver o colchete. Então, as outras coisas nós vamos repetir, ok? Aqui o resultado vai ser o quê? Menos 8 com menos 2 dá menos 20. Menos 20. Então, com esse menos aqui de fora, lembra da regra dos sinais? Menos com menos vai resultar num positivo 20. E a última coisa que a gente vai resolver é o que está entre chaves aqui, essa soma. Então seria menos 10 aqui. Aí a gente faz a última coisa, olha lá. Aqui nós vamos resultar em 30. E a gente vai poder observar pelas regras de sinais que esse negativo 10 com positivo 30 são sinais diferentes. E sinais diferentes resultam no sinal do maior, que é, colocar aqui do lado, tá, pessoal? Positivo 20, ok? Por quê? O 30 é positivo. Então, ok? Então a gente pode observar que as ordens aqui são sempre bem distribuídas. Agora vamos para o segundo exemplo. Olha só, vou passar o segundo exemplo rapidinho aqui para vocês, ok?
Então esse é o segundo exemplo. Nós temos um segundo exemplo, por exemplo, já começa com uma chave, olha só. Uma chave e um parênteses. Eu posso começar assim? Posso, sem colchete não tem problema nenhum. Olha só, não, mas vamos colocar um colchete para dificultar aqui. Vou colocar um 10 aqui, um colchete e um menos 2 com 5 com menos 8. Olha esse exemplo que ele é interessante, hein, gente? Olha só, o que nós vamos fazer? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando os números estão aproximados de um colchete ou um parênteses dessa forma, eles estão multiplicando, ok? Isso aqui é um produto, ok? Então, como que a gente vai resolver? Da mesma forma, vamos resolver primeiro o parênteses. Então vamos repetir os outros. Aqui, ó, o 5 com menos 8, o sinal da maior é 8, né? Então isso resulta em 3 negativos. Posso colocar entre parênteses aqui, só para diferenciar o sinal. Fecha o colchete, fecha as chaves. Isso aqui, ó, agora vamos fazer o colchetes. O colchete resulta no quê? O colchete vai resultar em menos com menos, na regra dos sinais dá mais, né? Então vai ficar positivo 6. E por último, nós vamos resolver a chave que resulta em 60, ok? É assim, dessa forma que nós vamos aplicar. Agora vamos para a terceira aplicação do exemplo. O terceiro exemplo, bem produtivo aqui, com divisões, incluindo divisões. No terceiro exemplo, vamos incluir divisões. Olha só, gente. Eu tenho aqui uma chave, um 10, dividido por um colchete que tem 2, menos 1. Olha só, nessas expressões nós poderemos ter frações também, ok? Frações positivas e negativas. Lembrando que quando nós estamos fazendo, aliás, expressões numéricas, as expressões elas utilizam números inteiros, ou seja, números positivos e negativos e números racionais também. Ou seja, frações negativas e positivas também, ok? Então olha só, nós temos aqui, vamos aplicar a ordem. A primeira ordem são os parênteses. Então, qual que é o resultado do parênteses? É 6 ali, né, gente? Ok? Aqui continuando. Qual que é o resultadinho aqui? É menos 4. Quando ele ficar negativo, é legal deixar entre parênteses para poder separar o sinal da divisão ali. Ok, gente? Mas agora a gente vai resolver as chaves. Olha só, qual que é o resultadinho aqui? Na divisão, o que a gente faz? A gente inverte o oposto desse aqui. Como ele não tem nada aqui, ele é como se fosse 1. Então nós vamos aplicar aqui é 10. O resultado vai ser negativo, porque o positivo com o negativo dá negativo. Então vai ser negativo 10 vezes 1/4. Isso resulta em 10 quartos. Simplificando por 2, para ficar legal aqui, vai ficar 5 meios, ok? Então nossa resposta final, número negativo, fracionário, ok? Então a gente pode aplicar nessas expressões nessa ordem sempre, para poder ter o resultado sempre, o resultado certo no caso, ok, gente? Beleza? Então pessoal, vamos lá para a nossa primeira questão. O tempo está acabando, então vamos ser rápidos nessa aqui. Olha só, tem uma expressão gigantesca. A ordem diz, fazemos um parênteses. Dentro do parênteses tem uma subtração, uma divisão e uma potenciação. O que nós vamos resolver? A potenciação. 10 ao quadrado é 100, ok? Continuando, aí aqui eu repeti todos os outros, tá? Para resolver primeiro o nosso parênteses aqui. Aqui, no outro parênteses, nós temos dentro do parênteses uma radiciação, ok? Então, nós vamos resolvê-la primeiro. Então, os outros números eu vou repetir tranquilamente, porque eu vou seguir sempre a ordem. Continuando. Aqui, gente, eu vou dar uma apressadinha do nosso tempo, tá? Aqui, ó, 7, aqui, 100 dividido por 100 dá 1. Então, é 7 menos 1, o resultado é 6, certo? Então, vai aqui ficar 7 menos 1. Ah, não, poxa, tá ali no final, né? Opa. Aqui,
16 dividido por 2 menos 4 dá 4, ok, gente? Mais 10. Olha só como ela diminui, fica bem melhor. Aqui eu vou terminar lá rapidinho, gente, porque não tem espaço também. E o tempo tá acabando. Aqui, ó. Aqui, ó. Resolvendo aqui e resolvendo aqui. Aqui a gente tem 6 mais 4, 14, mais 10, 24. Então eu tenho 15 mais 24 vezes o 3. O que eu vou resolver primeiro? Na verdade eu vou resolver a multiplicação. Então vai ficar 15 vezes... Opa, desculpa. 15 vezes 92. Ou mais, desculpa. Que resulta em 107. Então essa é a nossa resposta final, ok, gente? Até mais.